Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Malachi, Ben Israel, estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana e hoje faremos a leitura e o comentário da segunda aliá da Parashá que estamos estudando nesta semana, a Parashá Vaet Hanan. Hoje, segundo dia, segunda aliá. A leitura de hoje está no capítulo 4 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, do verso 20 até o passuque 40. Hoje, segundo dia da semana, a Parashá Vaet Hanan é a 45ª porção. Estudamos 54 porções ao longo do ano e já estamos então chegando ao final, de mais um ciclo, que este que é o primeiro ciclo da leitura de nossa bendita Torá. Hoje, segundo dia, estamos no dia 6 de Ave, do ano de 5.786, e pelo calendário gregoriano estamos no dia 20 do mês de julho do ano de 2026. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos, a toda a nossa comunidade e desejar a todos um ótimo dia, que Hashem os abençoe grandemente neste dia, no seu trabalho, na sua vida, que Hashem vos abençoe, vos guarde, livrando de todo mal e de todo perigo. Queremos também aqui desejar nossos votos de felicidades, de Mazal Tov, a você que hoje, dia 6 de julho, está completando mais um ano de vida, Parabéns, felicidades, e que Hashem lhe abençoe e lhe conceda muita saúde, muitas felicidades. E também queremos aqui agradecer a todos que têm nos ajudado, que enviam suas contribuições, e por meio de suas contribuições vamos prosseguindo com o nosso trabalho, com a nossa comunidade, também com os projetos, e tudo isso realmente é possível por meio das suas contribuições. E nós agradecemos a todos. E se você ainda não é um mantenedor de nossa comunidade e você puder nos ajudar, você poderá enviar as suas contribuições por meio do Pix. Você envia para a chave criciúma@anusimbrasil.com.br, criciúma@anusimbrasil.com.br. Então, vamos à leitura de hoje. Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, do verso 1 até o passuque 40. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, a fim de que vivais, entreis e herdeis a terra que o Eterno, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis sobre a coisa que eu vos ordeno, e não diminuireis dela, para que guardeis os preceitos do Eterno, vosso Deus, que eu vos ordeno. Ou os vossos olhos viram o que fez o Eterno por causa de Baal Peor, porque todo homem que seguiu a Baal Peor destruiu o Eterno, teu Deus, do vosso meio. E vós que vos unistes ao Eterno vosso Deus,
estáis todos vivos hoje. Vede que vos ensinei estatutos e juízos, como que ordenou o Eterno, meu Deus, para que assim seja feito no meio da terra, na qual estáis vindo para herdá-la. E os guardareis e os cumprireis, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento, à vista dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: somente esta grande nação é povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha o Eterno tão perto de si como o Eterno nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E qual é a grande nação que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos dou hoje? Somente guardei-te a ti mesmo e guarda tua alma muito, para que não esqueças as coisas que os teus olhos viram e que não saiam do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás conhecer aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. No dia em que estiverdes diante do Eterno teu Deus em Horebe, quando o Eterno me disse: junta-me o povo e eu farei ouvir as minhas palavras, para aprender a temer-me todos os dias em que viver na terra, e aos filhos as ensinarão. E vós estivestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia escuridão, nuvem e trevas. E vos falou o Eterno do meio do fogo. Som de palavras vós ouviste, porém imagem alguma não viste, tão somente uma voz, e vos anunciou a sua aliança, que vos ordenou que as guardasseis, os 10 pronunciamentos, e escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra. E a mim me ordenou o Eterno naquele tempo ensinar-vos estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual estáis passando para herdá-la. E guardareis muito vossas almas, porque não vistes imagem alguma no dia em que o Eterno vos falou em Horebe, do meio do fogo. Não vos corrompais, fazendo para vós uma estátua de imagem de qualquer forma, com semelhança de homem ou de mulher, semelhança de qualquer animal que haja sobre a terra, semelhança de qualquer pássaro que voe nos céus, semelhança de qualquer réptil que se arraste na terra, semelhança de qualquer peixe que haja nas águas debaixo da terra. E quiçá levantes os teus olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, todos os astros dos céus, sejam seduzidos, e te curves a eles e os sirvais, coisas que o Eterno teu Deus designou para iluminar a todos os povos que há debaixo do céu. E a vós tomou o Eterno e vos tirou do cadinho de ferro do Egito, para ser para ele o povo de sua herança, como hoje se vê. E o Eterno irou-se contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, porque eu tenho de morrer nesta terra. Não passarei o Jordão, e vós passareis, e herdareis esta boa terra. Guardai a vós mesmo, e não vos esqueçais da aliança que o Eterno vosso Deus fez convosco, e não façais para vós estátua de qualquer imagem que o Eterno teu Deus te ordenou não fazer.
Porque o eterno teu Deus é um fogo consumidor, Deus zeloso é Ele. Quando gerardes filhos e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, vos corromperdes e fizeste estátua à imagem de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do eterno vosso Deus, para irá-lo, tomo por testemunha ante vós hoje os céus e a terra, que bem cedo perecereis de sobre a terra para a qual passais o Jordão, a fim de herdá-la. Não prolongareis os vossos dias nela, porque sereis destruídos, e vos espalhará o Eterno entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, às quais o Eterno vos conduzirá. E servireis ali a deuses, obras de mãos de homens, de madeira e de prata, que não veem, não ouvem, não comem e não cheiram, e buscarás de lá ao Eterno teu Deus, e o encontrarás, contando que o requeiras de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e te alcançarem todas essas coisas nos últimos dias, então te voltarás ao Eterno teu Deus e ouvirás a sua voz, sendo o Eterno um Deus misericordioso, não te deixará cair e não te destruirá, e não se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Pergunta, pois, pelos dias passados que precederam desde o dia em que criou o Eterno o homem sobre a terra, e desde uma extremidade dos céus até a outra, se houve jamais uma coisa grande semelhante a esta, ou se ouviu coisa igual a ela? Se ouviu um povo a voz de Deus falar do meio do fogo, como ouviste tu e ficaste vivo? Ou se tentou o Eterno vir e tomar para si uma nação do meio de outra nação por meio de provas, de sinais, de milagres e de guerra, e com mão forte, com braço estendido e com grandes feitos temíveis, como tudo o que fez por vós o Eterno no Egito, ante vossos olhos? A ti foi mostrado para que soubesses que o Eterno, Ele é o Deus e não há outro fora dele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para ensinar-te, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo e suas palavras. Ouviste do meio do fogo. Tudo isso o fez porque amou a teus pais, e escolheu a sua semente depois deles, e te tirou com a sua grande força do Egito, para desterrar de diante de ti nações maiores e mais fortes do que tu, e para te trazer e para te dar as suas terras por herança, como neste dia, e saberás hoje e considerarás no teu coração que o Eterno, Ele é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para que seja bem para ti e para teus filhos depois de ti, e para que prolongues dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá para sempre. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet vehayu lana betorreino, Baru atah Adonai noten hatorá. Seguimos com a leitura da Parashá Aliá de hoje, Vaet Hanan, e a leitura de hoje é uma leitura que podemos dizer assim, muito carinhosa, uma mensagem de carinho, de amor, transmitida por um líder chamado Moshe,
este que governou uma nação por 40 anos e estando agora nos últimos momentos de sua vida e também de estar à frente deste grande povo, desta grande nação, Moshe, ele ainda vai tratar com o povo, aconselhar o povo para que eles não se esqueçam dos estatutos, dos mandamentos, de tudo quanto Hashem ordenou. E Moshe, ele fala da grandeza de nosso Deus e que nenhuma outra nação viu coisa igual ou contemplou algo semelhante com aquilo que Israel contemplou. Nenhuma nação, nenhum povo contemplou o que Israel contemplou desde o momento em que Deus, o Criador, começou a tirar o seu povo da terra do Egito, dos milagres que Hashem realizou no deserto, grandes milagres que Hashem realizou. Então, Moshe novamente vai estar falando para o povo, para que eles não se esquecessem de tudo quanto Hashem fez em favor deles. E que a grande recomendação, que Moshe aqui fala para o povo, para que eles não se voltassem para os ídolos, nem para imagem semelhante ao homem, nem semelhante ao animal, e nem mesmo adorassem os astros, porque os astros, a lua, o sol, foram criados para todos os povos. Então, não está na condição de um Deus ao qual pertença a um povo. Ele foi criado para iluminar a lua à noite e o sol ao longo do dia. Então, uma grande mensagem para nós que estamos em nossa caminhada, fazendo o nosso processo de Teshuvá, momentos em que vivemos de nossa caminhada, recordando tudo o que aconteceu, das calamidades que vieram sobre nosso povo. E como estudamos no Shabat, vimos que a causa de tudo o que aconteceu foi apenas consequência de atitudes, de más atitudes. Então, as más atitudes do povo, quando eles choraram sem ter motivo, o Eterno então deu a eles o motivo, que foi todas essas calamidades que assolaram o nosso povo. Então, assim, temos que ter também nós cuidado na nossa vida, porque nossas atitudes têm realmente consequências. Atitudes boas consequências, más atitudes, más consequências. Então, Moshe fala para que o povo guardasse os mandamentos. E guardar os mandamentos é um compromisso para com Deus e para com a comunidade, para com o povo, para com o irmão. Então, existem mandamentos relacionados a Deus, como a guarda do Shabat, e existem outros mandamentos, como o Maaser, que é um mandamento que é para a comunidade, para o povo. Então, não é para Deus. O dízimo não é para Deus. O dízimo é para a comunidade,
para a manutenção. Então é um mandamento, faz parte da lei de Deus. Então não podemos deixar de cumprir o mandamento de nossa bendita Torá, aos que são concernentes a Deus e aqueles que são concernentes ao próximo. Quando deixamos de cumprir o mandamento, trazemos coisas más para a nossa vida, coisas ruins. Quando cumprimos os mandamentos, nos esforçamos em cumprir os mandamentos, trazemos para nós coisas boas, bênçãos e alegria, são as promessas de Hashem por meio de sua bendita Torá. É isso, e nós então ficamos por aqui na leitura da segunda Aliá, desejando a todos um ótimo dia. Que Hashem, nosso Deus, os abençoe e vos guarde, livrando de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.